Meus amados, a paz do Senhor, eu quero agradecer a oportunidade e contar com a colaboração dos irmãos, amém? É um prazer, uma alegria, não só poder falar a palavra de Deus, mas estar adorando ao Senhor. Já ouvimos louvores que engrandecem ao nome do Senhor e agora a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, a preciosa palavra de Deus em dois textos. O primeiro deles é em Gênesis, capítulo de número 41, apenas o verso de número 38. Gênesis 41, 38 e depois Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis 41, 38, os irmãos podem achar, que eu vou pedir para os irmãos repetirem este mesmo verso uma vez. Diz assim o texto sagrado: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Repitam, por favor. Agora, por favor, capítulo 45. No capítulo 45, nós temos 28 versos e o conteúdo da mensagem praticamente são todos esses versos. Nós não vamos ler todos, eu vou fazer uma leitura e os irmãos tentem acompanhar, está indicando alguns versos. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José deu-se a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, e os egípcios ouviram ele chorar. E ele disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados. José então lhes disse: Chegai-vos a mim. Chegaram. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Não fiquem tristes, nem pesem os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome e ainda restam 5. Porque Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra. Apressem-se e subam ao meu pai e digam que eu tenho dito seu filho: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, e tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu te sustentarei. Versículo 13: E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes vistos. Apressem-se. Versículo de número 19 e 20. A ti, pois, é ordenado: faze isso, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Versículo de número 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito. Versículo 24. Despediu-os os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Obrigado pela atenção. Meus amados, a história de José, eu acredito que todos os irmãos aqui já ouviram esta história ou já pregaram sobre ela, participaram de estudos e
outras palestras sobre a história de José, que é muito comovente e muito maravilhosa. Inicia-se essa história no capítulo de número 37 de Gênesis, dizendo que ele, na idade de 17 anos, apacentava lá o rebanho do seu pai junto com seus irmãos e traziam más notícias dos seus irmãos a seu pai. O texto também nos diz, lá iniciando, que José era o preferido entre os irmãos, e isso tornou ele, por ser odiado pelos demais membros da sua família. Ele teve 2 sonhos, e ele contou esses sonhos aos seus irmãos, e o ódio ainda aumentou mais dos seus irmãos por ele. Em retaliação aos sonhos de José, ele foi lançado em uma cova, depois vendido por 20 moedas de prata, levado ao Egito, comprado por Potifar, e lá na casa de Potifar ele foi acusado pela mulher de Potifar de uma tentativa, e por isso Potifar mandou ele lá para a prisão. Lá na prisão ele conheceu o padeiro Mor, o copeiro Mor, ele dava bom testemunho na prisão, e o copeiro Mor e o padeiro Mor tiveram os sonhos, José interpretou e assim aconteceu. José deu um recadinho dele, quando você chegar lá, lembra de mim. E então aquele homem, já lá na sua posição, esqueceu de José. José ficou na prisão ainda por 2 anos. Mas, de repente, Faraó ele teve 2 sonhos, e não havia quem pudesse interpretar. Então, José foi chamado, porque já era conhecido por ter interpretado os sonhos daqueles que eram servos de Faraó. José, então, sobe à presença da prisão, sobe até a presença de Faraó, e lá, então, ele interpreta os sonhos de Faraó, dizendo para Faraó: olha, Deus mostrou a você as coisas que irão acontecer. Decifra o sonho e também já dá alguns conselhos para Faraó sobre os anos de fartura e os anos de fome. Faraó, então, satisfeito com aquela interpretação, ele chega no versículo que nós lemos, de Gênesis 41, 38, e diante de todos ali, ele faz esta declaração: acharíamos um varão como este, em que age o Espírito de Deus, e constituiu José sobre toda a terra do Egito como governador. Passado alguns anos, então, os seus irmãos que estavam em Canaã, porque a fome se espalhou pela terra inteira, por todo o império praticamente, eles foram até o Egito comprar comida. E aí, então, iniciamos no capítulo de número 45. Eles sobem para comprar mantimento e, para surpresa dos seus irmãos, eles têm um reencontro com José. E José dá o testemunho. E José dá o testemunho dizendo: olha, Deus é o responsável por tudo isso. E aqui, se fôssemos dar um tema para esta primeira parte da mensagem, seria o pequeno sonho de José e os grandes e soberanos propósitos de Deus. Aleluia. Então, esta é uma pequena história, mas esta história é responsável por uma outra grande história, porque é Deus que está realizando. Esse reencontro foi uma reconciliação, e podemos ver isso inicialmente dos versos 1 até o verso 4, como se dá esse encontro. José, a sós com seus irmãos, ele se identifica, e ele chora em alta voz, e ele quer saber do seu pai. Quando nós olhamos também, meus amados, esta declaração de José, José vai dizer: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. José se declara como alguém que pode fazer alguma coisa, e que é alguma coisa, e que agora ele tem uma identidade. Ele está se revelando. Quando nós olhamos para o texto, muitas coisas não há sentido. Quando superficialmente nós olhamos uma história e nós comparamos esta história como qualquer uma outra história comum de acontecer,
como um filme qualquer, como um livro, como um conto. Mas quando nós olhamos nas declarações e nós começamos a ver o quanto Deus é maravilhoso e que em cada passo dado, seja ele bom ou não tão bom para nós, está a mão de Deus e a condução de todas e quaisquer situações. Ele se apresenta dizendo: eu sou José. Quando nós olhamos também, quando Cristo esteve aqui na terra, Jesus se identificando também como o grande eu sou Jesus, aleluia. É o Senhor que se apresenta a nós, quando tudo então parece acabado para a terra do Egito, quando tudo parece acabado para Canaã, para os irmãos de José e a sua família, ali então José se identifica. Da mesma forma também o mundo estava perdido, mas Jesus então é revelado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Começa aí, então, a história de restauração. José também ele dá o seu testemunho, dos versos 5 até o versículo 8, e ele começa a dar uma boa notícia para os seus irmãos que estavam apreensivos. E ele diz: não fiquem tristes, tem um motivo de eu estar aqui. No texto que nós lemos, José está falando: eu fui vendido para conservar vocês em vida. Eu fui vendido para conservar vocês em vida. Para José foi trágico aquele momento e triste. E os irmãos dele não tinham noção do que fizeram ali. O complô que havia armado. Mas José, quando ele dá o testemunho de si, após fazer esta revelação, ele diz: tem um propósito nisso. Eu estou aqui para conservar vocês em vida. Ele destaca: Deus me enviou adiante de vós. Olha, a escravidão dele, a venda dele, para aqueles mercadores, simplesmente ele está considerando aqui que ele foi primeiro, ele foi na frente. Aquela negociação, as 20 moedas de prata contribuíram simplesmente não para a derrota, o massacre ou o fim da vida de José. Deus colocou ele lá na frente, adiante de vós. É esse testemunho que ele está dando diante dos irmãos dele. Que maneira gloriosa de testificar de Deus. José, ele atribui os percalços da vida a Deus. Olha, Deus simplesmente me mandou na frente. É como se nós falássemos, meus amados, na nossa vida como cristão, que as coisas que nos acontecem, Deus está trabalhando, Deus está nos enviando um pouquinho mais à frente, aleluia, Deus é o responsável por todas as situações. Ele vai dizer no versículo 7, Deus me enviou para guardar vocês em vida, por um grande livramento. Olha que testemunho glorioso. Olha, ele não está triste, ele não está lamentando, ele não está reclamando do tempo que ele perdeu. Ah, quanto tempo perdido, minha juventude, minha adolescência. Ele está dizendo: olha, Deus me mandou na frente, Deus me enviou, e Deus, aleluia, me enviou para guardar a vida de vocês e dar um grande livramento. E ele vai dizer no verso 8, olha, não foram vocês, Deus, aleluia, me enviou, não foi outro senão Deus. Notem a ênfase aqui em 3 versos, no testemunho de José, ele está dizendo, tudo está em Deus, foi Deus que fez estas coisas. Ah, amado, que no seu testemunho, que no meu testemunho, esteja Deus sempre presente, como na vida de José. Como tem sido o teu testemunho?
como você relaciona as circunstâncias que você faça com a presença do Deus que você serve. Porque quando você não relaciona a Deus, significa que na sua vida cristã está acontecendo tudo de bom e tudo de ruim, e Deus está de lado. Na vida de José não, estava acontecendo as coisas e Deus estava presente, e a todo momento ele estava dando testemunho de Deus e apresentando Deus como Senhor e Deus como responsável. Jesus também deu testemunho de si na sua vida aqui. E no Evangelho de João, capítulo 5, Jesus vai dar testemunhos dele, dizendo que João testificava, as obras que ele fazia testificava dele, o Pai testificava dele, e as Escrituras também testificavam dele. É o testemunho dado acerca de Jesus. Dos versos de número 9 ao 13 que nós lemos, nós temos a autoridade de José ali no Egito. Ele vai dizer para os seus irmãos: olha, se apressem e diga ao meu pai, Deus me tem posto por Senhor. Observem que aquilo que para os irmãos dele, em relação a José, era o ódio promovido, e que levou os seus irmãos a colocá-lo em uma cova e a vendê-los aos mercadores. Agora, diante da autoridade de José, ele está dizendo: olha, Deus me tem posto por Senhor. É aquele escravo, aquele prisioneiro que virou o Senhor, e ele está dizendo: olha, foi Deus que fez isso na minha vida. E ele está dizendo para os seus irmãos: olha, vai lá para o meu pai e faça ele descer até a mim. E tem uma coisa, eu tenho um lugar reservado para vocês, eu tenho uma terra aqui no Egito para vocês. E outra, vocês vão ficar perto de mim. Eu tenho uma terra reservada para vocês, e vocês vão ficar perto de mim. Tudo que eu tenho aqui será de vocês. Eu tenho o melhor do Egito para dar a vocês. E ele está dizendo: eu sustentarei vocês diante aqui da fome, até que venha a fartura. Isso é maravilhoso. Isso tem tudo a ver com a nossa vida em relação a Cristo. Quem éramos nós? Onde nós estávamos? Perdidos, iríamos perecer. Mas Cristo um dia disse para nós: olha, o que eu tenho é de vocês também. Vocês não vão perecer. Tudo que é meu eu dou para vocês. Vocês têm uma terra, vocês habitarão nela e serão seguros. E é Ele que nos sustenta também. Tem tudo a ver conosco, porque não atribuir a Deus no nosso testemunho e em tudo que acontece em nossas vidas. Do versículo 14 até o verso de número 25, nós vamos ver a demonstração de amor de José. Ele chora com seus irmãos e beija a todos. Este choro aqui não é um choro de ira, não é um choro de desabafo, é um choro fraternal, é um choro de amor, é um choro de prazer. Não tem ódio na vida dele, porque na vida dele tem a graça de Deus. Seria incompatível, meus amados, ele atribuir tudo a Deus e depois chorar com ódio, com angústia. O choro dele é de alegria. Ele tem satisfação em servir a Deus e ele tem prazer em ver os seus irmãos. Aquilo foi a prova de fidelidade dele diante de Deus, porque ele não fez aquele desabafo. Infelizmente, inúmeros cristãos não vê a hora de ter um pequeno sucesso, entre aspas, para mostrar para os outros: olha, você está vendo o que Deus fez? Está vendo? Deus fez comigo e não fez com você. Não era a intenção de José. José está atribuindo e agradecendo a Deus por você e por Deus ter me feito isso. Eu posso fazer algo por vocês e para vocês. Sabe o que é isso? Isso é prazer em ter Deus como Senhor. Eu espero que você também tenha esse prazer em Deus. Ofereceu o melhor do Egito à sua família e manda buscar o seu pai.
José saciou a fome de todos ali. Mas com Jesus é maravilhoso, não é? Além do pão, ele deu a sua própria vida por nós, em João 15, versículo 13. Quando então os irmãos levam a notícia ao seu pai, o seu pai se alegra, o seu coração desmaia, isso nos versículos 26 ao versículo 28, ao ouvir toda aquela história de José. Ele se alegrou com seu pai. Meus amados, nós temos algumas implicações e algumas lições importantes aqui, para nós então chegarmos a algumas conclusões e relacionarmos esta história aqui com outras histórias mais importantes, porque até aqui, esse pequeno sonho de José, no início do capítulo 37, ele está servindo para que Deus realize os seus propósitos. E isso começa com a trajetória de José, e depois aqui com o sonho de Faraó. José, quando chega a Faraó, ele vai dizer, olha, Faraó, Deus te mostrou essas coisas que vão acontecer. Preste atenção, meus amados. Deus não está preocupado em quem Ele vai usar, e nem preocupado com você que talvez diga, Senhor, me usa como um José. Não, Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos, seja através de José, seja através de Faraó, seja através de quem for, Ele vai cumprir os seus propósitos, Ele vai falar, Ele vai fazer, Ele vai determinar, porque os propósitos são de Deus. Sonhe você ou sonhe Faraó, é a Deus que cabe realizar, porque os nossos são pequenos, mas os propósitos de Deus são grandes e maravilhosos para todos nós. Dentre as muitas lições extraídas, meus amados, o que deve ficar bem claro sempre em nossa mente é que, bem ou mal, acontece, mas tem como centro os atos soberanos de Deus. José em todo tempo está dizendo, Deus me trouxe, Deus me fez, não foram vocês. Nós temos o costume de atribuir as coisas às circunstâncias ou aos meios para justificar os fins. Estamos em épocas que nós atribuem as coisas, as realizações aos nossos propósitos, as nossas capacidades ao nosso conhecimento, onde devemos perceber que Deus trabalha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelos seus decretos para cumprirem os seus propósitos, porque Deus está trabalhando. Não pense você que se uma coisa não der certa, Deus tem um plano B. Amados, Deus não tem o seu plano A, nem B, nem C. Deus tem tudo no comando das suas mãos. Aleluia! Talvez você pense, se não der certo isso, eu tenho outra coisa preparada, não é isso? Ou seja, olha, vai faltar esse dinheiro, mas eu tenho uma conta aqui para emergência. Deus não tem conta para emergência, Deus tem propósitos. Tudo está nos planos dele, aleluia, e a sua fidelidade dura para sempre. Nada vai pegar Deus de surpresa, por isso ande na vontade dele, porque quando você pensa que haverá um abismo, Deus está com as suas mãos estendidas, porque ele tem propósitos e já fez certamente uma ponte que abrirá caminho para você passar e a vontade dele ser estabelecida e os seus propósitos cumpridos. Em todo o tempo, José está vendo isso acontecer. A história de José tem grandes paralelos com a história de Cristo, e José também tem um grande relacionamento com a história de Cristo, o Salvador. Ambas tiveram faces boas e faces também não tão boas ou interessantes. As de rebaixamento. José foi rebaixado ao ser vendido. Cristo desceu da sua glória e fez-se carne e habitou entre nós. Traição, José foi traído pelos seus irmãos.
Cristo também foi traído por um dos seus discípulos, um amigo íntimo, que comia com ele no mesmo prato, segundo a narrativa de Salmos. Negociação, os seus irmãos negociaram o preço. Judas também, o Iscariotes, foi até os sacerdotes e negociou o preço de Jesus. Quanto valia José? Eles negociaram. José vale 20 moedas de prata. Judas calculou entre eles. Quanto vale Jesus? 30 moedas de prata, negociação de um preço. Prisão, José foi preso, Jesus também foi preso. Mas as de exaltação, José subiu ao trono como governador, e todos apregoaram que José, ele era o governador do Egito, mas Cristo foi muito além, amado do Pai, exaltado num alto e sublime trono, e governa não um reino aqui na terra, não um império ou um país, ele governa todo o universo com sua potente e poderosa mão. Aleluia. José, amados, a história dele, não obstante de ter um caráter cristão, a de Cristo permanece eternamente. José alimentou um império, mas Jesus continua alimentando multidões, como nós estamos sendo alimentados por ele. Aleluia. É um nome que é sobre todos os nomes, não apenas como José, que governou provisoriamente, mas Jesus, ele tem um governo que jamais terá fim, ninguém tomará dele. Para José, apareceu lá um outro faraó que não conhecia José, mas diante de Cristo, nenhum outro faraó irá aparecer acima do nosso Cristo e Senhor, porque ninguém ocupará o trono que é dele. Não governará provisoriamente, mas para todos sempre. A história de José, a sua e a minha, são apenas pequeninos passos em relação à grande de Deus. Seus sonhos não te engrandecem, mas engrandece ao Deus que concede todos os sonhos, visões e revelações, a fim de que a sua vontade se cumpra e não a nossa vontade. As nossas histórias, amados, por mais belas que sejam, alegres ou tristes, são apenas meios usados por Deus, então não se engrandeça por nenhuma delas. Aleluia! A nossa história é apenas um pequeno capítulo, um pequeno marco em relação a todo um livro que Deus tem escrito desde a história da humanidade até o seu desfecho final. Espero que na sua vida, meus amados, na sua vida, a sua vida seja uma vida também de propósitos. E se acontecer coisas boas ou ruins, olha, não esqueça de atribuir a Deus como Senhor, que sabe o que faz. Aleluia. Pode ser sérios finais, que são propósitos marcantes de Deus. Não para o engrandecimento do seu nome, não, mas para a glória e a glorificação do nome poderoso de Deus. Há um destaque que vai diferenciar a vida de José em relação aos outros. O texto nos diz que Faraó, diante de todos os seus súditos, disse: olha, este homem tem um diferencial, e o diferencial está, ele tem o Espírito de Deus. É isso que ele fala. Essa foi a diferença. Esse também foi um grande destaque do ministério de Jesus. Logo quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o próprio Jesus, no seu ministério, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregoar boas novas aos cativos e libertar aqueles que estão em prisão,
Aleluia. A diferença é o Espírito Santo que estava na vida de José, que Faraó achou, que estava na vida de Cristo e que deve estar na minha vida e na sua vida. Isso nos fará pessoas que em todo tempo esteja reconhecendo Deus como Senhor e fazendo as coisas pelo nome e para a glória do Senhor que nós servimos. Louvado seja Deus. Temos o mesmo Espírito e fomos selados com esse Espírito Santo da promessa. Ele está em nós e nós nele, através de Jesus Cristo, o Senhor. Amados, aqui quase concluindo, é provável, bem provável, que você nunca seja um José governador do Egito. Não fique triste com essas palavras, mas é provável que você não seja. E não esperem ser preso ou vendido para que você de lá suba a um trono. Pode ser que isso não aconteça. Mas o Espírito Santo está em você. Aleluia. E é isso que as pessoas têm que achar em você. Eles têm que olhar para você e achar o Espírito Santo. Não importa se na prisão ou se no trono. Tem que haver o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Para que no meio da multidão você testifique de Deus, a quem você serve, e pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é possível isso. Não espere que as pessoas venham até você buscar o pão. Você tem o pão da vida e pode levar esse pão a todas as pessoas. Não esqueça que você no trono ou na prisão, você é só um no meio de toda essa multidão. Mas, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é um usado por Deus no meio da multidão. E isso faz tremendas diferenças. Mas não esqueça também que isso só é possível porque você tem como fim cumprir os grandes e soberanos propósitos de Deus. Aleluia! Sem José, o mundo apenas pereceria de fome. Mas com Jesus e em Jesus, nós temos o pão da vida e o pão da vida eterna. Aleluia! Para que ninguém pereça. O texto nos diz que José disse aos seus irmãos e para anunciar ao seu pai: olha, o melhor da terra do Egito é de vocês. E talvez você fique esperando o melhor aqui desta terra. Ah, meu amado, mas o melhor de tudo, se não tiver o melhor aqui na terra, é você ter recebido Jesus como Salvador. Tem alguém que está triste com essa notícia? Tem alguém que além de Cristo está esperando o melhor dessa terra? Levante a sua mão e nós iremos orar por você. Tem alguém que está esperando o melhor desta terra e não está satisfeito com o melhor dessa vida? Mas quantos aqui estão felizes com esse Jesus, que é o melhor de toda a terra que aconteceu na sua vida? É esse Jesus que é o melhor de toda a terra que aconteceu na nossa vida. Aleluia! Aprove Deus que venham muitas coisas melhores aqui nesta vida, mas se não vier, o melhor de todas delas já aconteceu, que foi o encontro com Cristo. Glórias a Deus. O texto termina dizendo que José deu presentes aos seus irmãos, vestido, comida e o melhor do Egito, e disse aos seus irmãos: olha, vocês vão e não briguem. Não façam contenda pelo caminho, não façam contenda. Vocês vão sem briga. Está tudo em paz, está tudo em paz. Deus está neste negócio. Está tudo em paz. Não briguem. Não fiquem falando: ah, foi você, foi você, foi você, foi você. Não é para dizer isso. É só para dizer que tem pão. É só para dizer que tem vida. É só para dizer para o meu pai voltar. Aleluia, eu preciso ver ele. Eu quero ele junto comigo. Amados, que mensagem Jesus tem para nós também. Não briguem, não briguem, não se culpem. Se amam, se unam. Aleluia. E ele mandou falar, aleluia, isso. E os seus irmãos levaram uma notícia à terra de Canaã. E o versículo de número 25
E o 26 vai dizer, olha, eles anunciaram, José ainda vive e é regente em toda a terra do Egito. Que mensagem Jesus tem para nós? E o que ele mandou nós dizer, além de anunciar a Cristo? Ele mandou, olha, digam aos meus irmãos, quando ele ressuscitou, que eu estou vivo, e ele não é só regente aqui nesta terra, ele é regente em todo o universo, ele continua sendo Senhor. Aleluia! Eles anunciaram isso. Seu pai, ele até desmaiou porque não acreditava, não é isso? Mas esta é a alegria do seu pai. Voltou e, amados, aqui nós temos então aquele pequeno sonho de José. O seu pai viu sendo realizado. Os seus irmãos que no início, você vai reinar contra nós, e o seu pai ficou meio assim. Agora, aleluia, não era o cumprimento da vontade de José, aleluia, e também não era a barreira, o impedimento dos seus irmãos, que faria ele chegar até onde chegou, foi a vontade de Deus. Não partiu de apenas um pequeno sonho, mas foram os grandes propósitos de Deus que ali estava acontecendo. Os seus irmãos viram, o seu pai viu, aleluia, e toda a terra viu, Deus como o Senhor de todas as coisas. Qual é o seu propósito aqui na terra? E quais são, meus amados, a sua intenção? Não esqueça, aleluia, não esqueça que Deus, aleluia, é o Senhor, é o Senhor. Por mais que você tenha sonhos e propósitos aqui nesta terra, deixe Deus trabalhar em cada passo, em cada situação. E não se esqueça, essa história só existe porque a maior de todas elas iriam acontecer. Esta só foi um capítulo. No livro de Deus estava a redenção total. Não estava só marcado, olha, eu darei pão para o Egito não perecer. Estava marcado pelo Pai, olha, eu mandarei o meu filho, o pão da vida, e todos terão vida nele, e vida com abundância para todos sempre e eternamente. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor.